Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. No episódio anterior, nós havíamos acompanhado o desenvolvimento do senso de justiça no coração do jovem Camilo. Ainda tão pequeno, uma criança de 6 anos, de 7 anos, já fazia considerações sobre a importância da justiça e da igualdade entre as pessoas. Nesse episódio, nós traremos o desenvolvimento do seu senso de observação. Ele nos traz algumas ideias, algumas situações, exemplificando de onde surgiu o seu senso de observação. Nós não podemos nos esquecer que Camille era um grande cientista, e cientistas fazem observações, estudam os fenômenos da natureza, observando-os atentamente, descrevendo-os, anotando seus resultados através dessa observação detalhada. Assim também era Allan Kardec, quando começou a observar e estudar os fenômenos das mesas girantes e os outros fenômenos de efeito físico que surgiam na Europa no século XIX. Então todo o trabalho de Allan Kardec também foi baseado nas observações atentas, minuciosas. E Camille então desenvolve isso desde a infância, como bom cientista que é. Ele vai relatar que perto da sua casa havia um pequeno riacho, um pequeno rio que chegava até as margens da sua casa. E ele reparou que o volume de água daquele rio aumentava nos períodos da chuva. Parece uma observação óbvia e boba, mas para uma criança de 6 anos de idade, tirar uma conclusão de que o rio e a fonte de água tinha origem nas chuvas já é grande coisa para uma criança de 6 anos e 7 anos. Outra situação que ele descreve é que ele visitava o seu avô, que também morava às margens de um riacho. E o seu avô, ele construía grandes moinhos ali para utilizar o trigo como fonte de alimento. Então ele fazia a moagem do trigo. E Camille, de tanto visitar e observar o seu avô, ele começou a colecionar pequenos fragmentos de madeira oriundos de caixas de fósforo. E ele mesmo construiu os seus pequenos moinhos em miniatura. E aquilo ali serviu de brincadeira para ele e os irmãos por muito tempo, ali no córrego, no riacho que passava perto da sua casa. Eles simulavam a moagem do trigo, ele levava trigo de verdade ali e simulava a moagem do trigo, a trituração do trigo, a confecção de pequenos pãezinhos, e ele levava esses pequenos pãezinhos para sua mãe assar. Tudo isso baseado na observação de como funcionavam os moinhos que o seu avô construía nas proximidades da sua residência. Então esse senso de observação já surge com ele desde muito jovem. Além disso, no ano de 1848 e 1849, nesses 2 anos, Camille começa a descrever a sua grande paixão sobre a música, como a música enchia o seu coração de graça, o seu coração de transcendentalidade, de sentimento amoroso, de respeito à divindade. Ele diz que, ao final das aulas, em 1848, 1849, o professor de música, o maestro da escola, começou a fazer aulas de solfejo. E logo ele alçou-se como destaque da turma. Ele coloca a expressão como o primeiro aluno da turma de música, de canto, né? Graças a uma bonita voz de soprano que lhe caracterizava a existência. Então olha só, Camille cantava como soprano. E até os 11 anos de idade, ele cantou ativamente na igreja que ele frequentava com a sua mãe, na igreja católica. Ele cantava em todas as cerimônias da igreja, nas missas, nos casamentos, em todo e qualquer evento que a igreja realizava. Ele diria que a música o inspirava tanto que quando ele começava a cantar na igreja, ele colocava toda a sua energia no ar que saía dos seus pulmões e cantava com toda a voz, pleno de pulmões e de paixão. Ele dedicava intensidade àquele canto. E a sua voz podia ser escutada desde o altar da igreja até romper as portas da igreja. Olha como ele descrevia, que ela atravessava todo o espaço da igreja, rompendo as portas da igreja de tanta energia, de tanta dedicação que ele colocava no ato de cantar. E eles cantavam muitas músicas militares na época, marchinhas militares, e cantavam inclusive o hino da França,
a famosa Marselhesa, que ele ficava muito feliz de cantar, muito emocionado quando ele cantava a Marselhesa. Um outro episódio que nós vamos trazer hoje é um episódio muito curioso e que é mais um caso da infância de Camille. Foi o seu primeiro contato com um médico. Então Camille começou a acompanhar desde criança um médico da cidade. Esse médico, ele se chamava o Dr. Reverchon. Então o Dr. Reverchon era uma figura muito simpática e aceitou que Camille o acompanhasse nas suas visitas a pacientes. Então Camille começou a observar a medição, a aferição da temperatura, o exame físico, como é que ele tocava os pacientes, como é que ele examinava os pacientes, as perguntas que ele fazia. E ele fala que gostava muito da companhia do Dr. Reverchon, porque o Dr. Reverchon cantava muito bem. Era um excelente cantor e cantava músicas muito lúdicas e até comédias, que o próprio Camille disse que ria bastante quando o Dr. Reverchon cantava no caminho para o atendimento dos pacientes. E ele relata um caso muito curioso e ele já se auto-incrimina dizendo que ele era uma criança que não gostava de sofrer. E certo dia ele estava com um dente de leite que o Dr. Reverchon foi chamado para ver se podia extrair aquele dente de leite naquela idade, já naquele momento, se estava no ponto de extrair o dente de leite. E o Camille então disse que ele não gostava de sofrer e ele estava com muito medo da retirada daquele dente de leite, que ele podia sentir muita dor. Então ele começou a gritar e a berrar e a chorar com toda a força dos seus pulmões diante da ameaça da retirada do dente. Então o Dr. Reverchon tentou acalmá-lo, dizendo que não ia machucá-lo, que não ia doer. E aí ele falou, não, vai doer sim, eu vou chorar muito, e gritava e berrava, e a sua mãe ficava ali impressionada com aquilo. Até que o Dr. Reverchon ludibriou Camille, disse que só ia olhar o dente, que não ia retirar o dente. Então ele olhou no dente e falou assim, talvez nem precise tirar. Mas quando ele abriu a boca de Camille e ele mexe no dente, ele fala assim, não, realmente precisa ser retirado. E aí o Camille então chora novamente, berra novamente, e o Dr. Reverchon garante a ele que só vai colocar a mão para examinar. E quando ele faz isso, que o Camille permite, ele simplesmente puxa o dente de maneira suave e mostra o dente na mão para o Camille e diz a ele, olha, já passou, já tirei. E o Camille, mas já tirou? E ele fala, já tirei. Aí o Camille começa a dar uma gargalhada, já com seus 7 anos de idade, ele começa a rir banhado em lágrimas, rindo, chorando ao mesmo tempo. E aí ele vai lançar a expressão, né? Foi o sol que nasceu depois da tempestade agitada. E aí ele vai tecer conclusões de que todos nós na vida fazemos muito drama diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, que muitas vezes eles não são tão grandes assim e que o nosso drama é desproporcional, que se nós fôssemos mais centrados, mais equilibrados, nós poderíamos entender esses dramas como fenômenos naturais da vida e que nem sempre causam tanta dor assim. O curioso é que quando Camille escreveu essa história chegou às mãos do Dr. Reverchon muitos anos depois. Então, aos 86 anos de idade, o Dr. Reverchon escreve uma carta para Camille. Meu prezado Camille, lembro bem dessa história que você contou. Fico honrado que você tenha me citado e lembrado de mim com tanto carinho nas suas memórias. Mas eu gostaria de contradizê-lo. Você não era uma criança covarde, uma criança medrosa que tinha medo de sofrer. E para exemplificar essa minha fala, eu vou relatar um episódio que aconteceu na sua infância que talvez você não se recorde. Certa vez sua mãe me chamou para examiná-lo e você estava com um quadro de congestão pulmonar. Era um quadro de febre, a sua cara estava prostrada, você estava com dificuldade para respirar e os seus pulmões estavam cheios de secreção. Hoje em dia, se nós analisarmos esse quadro, me parece um quadro de pneumonia, que hoje é tratado com antibióticos simples, né? Mas na época não tinha antibiótico, então um quadro de pneumonia poderia ameaçar a vida. Então o Dr. Reverchon, ao analisar a situação, concluiu que o quadro era grave e havia risco de morte iminente para Camille. E aí ele então conversa com a mãe de Camille, dizendo que só havia uma solução terapêutica naquele momento, que era a sangria.
E eu então virei para você, Camille, e falei que você teria que ser forte porque eu ia ter que fazer pequenos cortes em você com os meus bisturis e as minhas agulhas. E qual não foi a minha surpresa? Que para uma criança de 7 anos de idade, você simplesmente me olhou nos olhos, estendeu o bracinho e disse que eu poderia fazer as perfurações com as lancetas e com as agulhas. E isso então acabou salvando a sua vida. Então você era uma criança muito brava no sentido de braveza, de coragem, né? De luta. Você não era uma criança fragilizada ou que não gostava de sofrer, você era corajoso. E o Camille conclui essa história dizendo que no seu período de convalescença, de recuperação, ele começou a receber uma visita de uma garotinha muito simpática. Essa garotinha se chamava Antonieta Chaptel. E essa garotinha começou a levar figuras e desenhos que ela fazia em casa para distrair Camille na sua recuperação. E ele começou a achar essa garotinha tão simpática que ele se apaixonou por ela. Então foi o primeiro amor da vida de Camille, a Mademoiselle Chaptel. Mas o que acontece? Apesar de ser o seu primeiro amor, foi também a sua primeira decepção amorosa, o seu primeiro evento doloroso de verdade, porque aos 10 anos de idade, a Mademoiselle Chaptel acaba adoecendo e desencarna, perde a vida. Então Camille já sofre uma grande perda do seu primeiro amor quando ela completa 10 anos de idade. Outra característica que ele traz no episódio de hoje, que nós traremos no episódio de hoje, alguns traços da personalidade de Camille que nós julgamos interessantes trazer para essa discussão. Ele se diz que ele jamais conseguiria ser militar, duelista, cirurgião, açougueiro, porque ele tinha muito medo da visão de sangue. Ele não suportava ver sangue, ele não se sentia bem, não se sentia confortável com isso. E ele diz que essas profissões, militar, duelista, cirurgião, açougueiro, eram profissões contraditórias com a vida, que deixavam a vida mais agitada, mais tumultuada, tensa. E ele queria uma vida tranquila. Ele queria passar os seus dias desfrutando das belezas da natureza e tendo tempo de sobra para aprender. Então ele fala o seguinte: a vida me parece bastante curta e bastante interessante em si mesma para que se passe toda tranquilamente. Né? E ele fala que não era um homem que procurava perigo, aventuras, né? Como, por exemplo, os profissionais do circo que ele cita. Né? Ele, apesar de admirar muito essas pessoas, ele não procurava isso para ele. Ele buscava calmaria. E ele evitava defender as suas opiniões em público. Olha que curioso. Camille não gostava de, diante de uma discussão com alguém que tinha um ponto de vista diferente, ou até mesmo um ponto de vista igual, ele não gostava de expressar a sua opinião em público de modo a construir um embate, mesmo que fosse um embate amistoso. Ele gostava de reservar a sua opinião para si e gostava de revelá-la para a caneta. Então ele diz assim: eu deixava esse cuidado à caneta. Era nos livros, nos textos que ele escrevia, que ele argumentava, que ele embasava as suas opiniões diante de fatos contra os quais ele não acreditava ou diante dos fatos que ele defendia, das ideias que ele defendia. E ele conclui então dizendo assim uma frase muito significativa: não creio que as discussões convençam jamais um ao outro dos antagonistas. Que a pessoa que já tem a opinião formada dificilmente será convencido pelo argumento do outro. Talvez seja necessário que a própria vida, através das suas situações complexas e diversas, imponha o convencimento àquela pessoa. Fique conosco e nos acompanhe na série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus.